Galera, os dois próximos vídeos do canal, incluindo esse e o próximo, eu gostaria de comentar e falar com vocês sobre a nova Triumph Tiger 660, que é uma concorrente ferrenha aqui da VERS 650. Para quem não sabe, eu sou dono de uma VERS 650 e é essa daqui que está atrás de mim, tá? Então vão sair dois vídeos sobre o assunto. Esse de agora nós vamos conversar sobre uma comparação entre as duas na teoria, uma comparação mais técnica, tá? Sobre as duas motocicletas. E o próximo vídeo eu vou contar para vocês e mostrar para vocês na prática, tá? O que eu achei andando na motocicleta e o que eu senti na prática comparado às duas. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que essa comparação é com os modelos que nós temos atualmente aqui no Brasil em maio de 2022, tá? Então aqui a gente tem a Versys 2022, que é o modelo antigo, entre aspas, porque o novo ainda não chegou, né? Aquela com painel melhor, farol em LED, etc. Então esse é o modelo antigo, né? O que mudou aqui só foram as cores, etc. Então aqui é uma comparação meio injusta, porque a gente tem um modelo super atual da Tiger com um modelo antigo. Mas a minha ideia é comentar com o que a gente tem hoje nas mãos de opções para ajudar vocês a tomar essa decisão. Então a principal diferença entre as duas motocicletas, obviamente, é o motor, tá? Aqui nós temos um motor bicilíndrico na Versys e na Tiger nós temos um motor tricilíndrico, tá? Isso vai gerar uma diferença principalmente em ronco e na prática o que o motor entrega e etc. Eu vou comentar melhor sobre isso no vídeo seguinte. Mas aqui na Versys nós temos 11 cilindradas a menos, ou seja, o motor aqui em tamanho, em cilindrada, é um pouquinho menor do que o da Tiger, tá? Quando a gente fala sobre potência, aqui nós temos 12 cavalos a menos do que o motor da Tiger, tá? E vocês já estão começando a perceber que na teoria a Versys aqui vai apanhar na grande maioria dos quesitos. Quando a gente fala sobre quilometragem de manutenção, aqui nós temos a cada 6.000 quilômetros com as trocas de óleo obrigatórias, se você for seguir a garantia, né? Então aqui é obrigatório você parar a cada 6.000 quilômetros para fazer trocas de óleo e revisões mesmo a cada 12.000 quilômetros. Mas se você já tem que parar para fazer alguma coisa, isso para mim já é uma revisão, isso para mim já é um gasto e um tempo que você vai ter que se dedicar para isso. Então eu considero que as manutenções da Versys 650 são a cada 6.000 quilômetros, tá? Com a Tiger as revisões são a cada 16.000 quilômetros. Então aqui você já tem uma grande diferença, pontuando positivamente na frente na Tiger, que é você gastar menos tempo com isso. Teoricamente você vai gastar menos dinheiro, mas para isso você precisa considerar quanto vai custar. Muito provavelmente a cada parada, a cada 16.000 quilômetros vai ser uma facada grande aí no valor de manutenções dessa Triumph, dessa Tiger 660, tá? Mas só pelo fato de você ter que parar menos, gastar menos tempo com isso, já é um ponto positivo bem legal. Quando a gente fala sobre torque, aqui nós temos um torque um pouquinho maior, de 0,3 kgfm a mais, mas que na prática esse número não transmite muito essa diferença, e eu vou conversar sobre isso com vocês no próximo vídeo. Mas teoricamente, comparando ficha técnica, aqui nós temos um torque levemente superior. Vocês estão percebendo, né? Quando a Versys ganha em alguma coisa, ela ganha um pouquinho só. Esse vídeo aqui a Versys vai apanhar na grande maioria dos quesitos, vocês vão ver. Mas no próximo vídeo vocês vão ver que esse jogo não é tão bem assim, mas deixa esse comentário para o próximo vídeo. Quando a gente fala sobre ronco do motor, que é algo muito legal de se considerar, porque é algo que interfere no seu prazer ao pilotar a motocicleta, nas duas nós temos um ronco legal. Eu acho que a partir de motores bicilíndricos para cima o ronco já começa a ficar legal, mas sem sombra de dúvidas o ronco tricilíndrico, mais pro ronco assim da Tiger, fica na frente, não tem como. De fato o ronco
da Tiger é superior ao da Versys 650, mas isso é muito pessoal. Talvez tenha alguém que prefira o ronco do bicilíndrico. Então o ronco aqui não é feio, mas o da Tiger sem dúvidas é superior. Quando a gente fala sobre design, se você reparar com as motocicletas lado a lado, você vai perceber que elas são muito semelhantes, tá? Discos aqui na frente parecidos, aqui é um pouco diferente, ele é em formato margarida, o outro não, tá? Mas suspensão invertida, pontudo aqui na frente, farol duplo na frente, essa carenagem é muito parecida, o escape aqui embaixo e curto, muito parecido com o da Tiger. Enfim, é uma moto que nitidamente tem um design provocativo para bater aqui na sua concorrente, tá? Então, questão de gosto, eu acho a Versys mais bonita, principalmente pelo fato dela ser maior, tá? Se você coloca uma do lado da outra, você percebe nitidamente que aqui nós temos mais presença por ela ser maior. A Versys também tem um design um pouco mais agressivo, um pouco mais pontudo, o que me agrada mais também, tá? Mas isso é uma questão muito pessoal. E a Tiger está longe de ser uma motocicleta feia, tá? Obviamente que ela é bonita, muito bem acabada, tanto quanto a Versys 650, mas na minha opinião, em termos de design e presença, a Versys 650 fica na frente. Quando a gente fala sobre farol aqui, para a gente poder enxergar os dianteiros aqui, né? Você vai perceber que as duas são de refletores duplos, inclusive muito semelhantes o desenho, o formato em V e etc, muito semelhante. Mas aqui nós temos farol com lâmpadas halógenas e na Tiger nós temos um farol em LED, tá? 100% LED. O que para mim, o fato de ser em LED é um ponto negativo, eu já comentei isso com vocês. É difícil um farol em LED, principalmente em motocicletas, que seja bom numa viagem noturna e com chuva. Quem tem moto com farol em LED sabe do que eu tô falando, você não enxerga nada, tá? É quase a mesma coisa que nada. Então eu prefiro lâmpada tradicional halógena, pelo fato do amarelo dar mais contraste e pelo fato de ser simples. Queimou, baratinho, você troca uma lâmpada original boa, vida que segue. O farol em LED, a grande maioria deles não tem substituição. Se dá pau, se queimar, se consegue qualquer coisa, tem que trocar o farol inteiro. Custa, pode ter certeza, vai custar mais de 10 mil reais, tá? Então, pra mim, o fato de ter um farol mais tradicional e simples aqui, halógeno, na Versys, pra mim é ponto positivo, tá? A Tiger fica devendo aí nesse ponto, e eu sei que muitas pessoas têm uma opinião semelhante à minha com relação a LED e lâmpadas halógenas, tá? Outra coisa, o farol das duas são caolhos, tá? Farol baixo de um lado e farol alto do outro. Isso gera uma assimetria, né? Não fica tão simétrico, isso pode incomodar alguns, tá? Então até nisso as duas são parecidas pelo fato de serem caolhas, certo? Quando a gente fala sobre preço, aqui já começa a ficar um pouco difícil a comparação. Apesar delas serem concorrentes, a Tiger é mais cara em qualquer uma das opções que você encontrar por aí, tá? Se você pega essa Versys aqui, que é a topo de linha, equipada já, né, com os baús, o farol e etc, eu paguei há 3 meses atrás 53 mil reais nessa moto, tá? A Tiger tá partindo, se eu não me engano, de 56 mil reais, preço sugerido, tá? E ela vem pelada, pelada mesmo, nada, nem protetor de mão, nada. E aí a gente entra na questão de acessórios e custo-benefício, tá? Então saiba que a Tiger sempre vai ser mais cara, independente do que você vai fazer ou onde você vai comprar,
tá? Então aí já começa você a pensar no custo-benefício. Será que esse mais caro vale tanto a pena assim, a ponto de você desistir de uma Versa e pegar uma Tiger? Não sei, é uma decisão mais de cada um. Mas uma coisa muito legal da Tiger é que ela tem mais de 40 acessórios originais para você colocar. De sensores de pressão de pneu, a farol auxiliar, a protetor de mão, a quick shifter lá no câmbio do lado de lá, enfim, um monte de acessórios originais muito legais, projetados exclusivamente para ela. Eu acho isso muito legal, porque quando o acessório é desenhado para nascer para aquela motocicleta, ele sempre é melhor, ele sempre encaixa melhor, você não precisa fazer gambiarra. Na Versys versão topo de linha, você só tem essas opções aqui e acabou. Não tem mais nenhum acessório original que você possa pôr, tá? Então o kit de acessórios aqui é o básico para você viajar, você já começa muito bem equipado, mas se você compara com o kit de acessórios que você tem para Tiger, esses acessórios aqui perdem na hora, né? Inclusive tem baús, lateral, central, enfim, um monte de coisa legal que dá para você colocar na Tiger. E no próprio site você consegue montar a sua própria moto, tá? A sua própria Tiger 660. E por curiosidade, para trazer o conteúdo aqui para vocês, eu montei uma exatamente com os mesmos acessórios originais que vem na Versys Tourer, tá? Com farol auxiliar, protetor de mão, tomada 12 volts, os 3 baús e, se eu não me engano, só, tá? Então, acessórios básicos para você que quer fazer turismo, tá? Colocando esses acessórios originais lá na Tiger 660, a moto sai por 65 mil reais, ou seja, basicamente 10 mil reais mais caro. E aí você começa a ficar pensando, bom, cilindradas semelhantes, motos semelhantes no design, motos com acessórios semelhantes, será que o ronco tricilíndrico me faz gastar 10 mil reais? Será que a marca me faz gastar 10 mil reais a mais? Não sei. Então são motos muito semelhantes, eu acho que essa concorrência é muito semelhante, é ótima para a gente consumidor, porque os preços tendem a baixar para que haja mais competição, né? Mas aí você fica pensando no custo-benefício, 10 mil reais a mais por uma motocicleta semelhante, com algumas coisas melhores, será que vale a pena? Enfim, é uma coisa para você pensar aí no custo-benefício, porque se você for equipar aqui mais ou menos igual com a versão topo de linha, com acessórios mais ou menos iguais originais lá, é 10 mil pila a mais que você vai gastar. E aí? Não sei, é uma decisão que você precisa tomar. Agora eu quero entrar num tema que aqui a Versys apanha demais, e isso pode ser negativo ou positivo para alguns, tá? Não é uma opinião 100% precisa, ainda assim é subjetivo, que é eletrônica. A Tiger 660 tem eletrônica até o talo. Isso para algumas pessoas é muito legal, isso para outras pessoas nem tanto, né? Porque eletrônica, principalmente para quem faz turismo para longas distâncias, longas viagens, quanto mais eletrônica, teoricamente mais problema você pode ter, né? Então é algo relativo. Mas eu acho que a gente pode dizer sem sombra de dúvidas que a eletrônica é algo que soma na grande maioria das vezes. Então na Tiger a gente tem um painel de TFT superior a esse dessa Versys aí, da versão atual aqui de 2022, né? Um painel TFT com conectividade Bluetooth com o seu celular, você pode espelhar algumas funções do GPS para fazer curva a curva, tipo aquela moto da Royal Enfield, né? Então tem algumas coisas que você pode conectar o seu celular no painel, que já é muito legal, uma tecnologia legal que vem para somar. A Tiger tem controle de tração ajustável, que você pode escolher o tanto ou desativá-lo. Obviamente que as duas têm freio ABS, tá? Nesse quesito são iguais. E tem modos de pilotagem, você pode deixar no modo modos de
não é modo de pilotagem, é a forma com que o motor entrega a força. Tem dois modos, tem o modo normal e o modo chuva, que deixa ela mais mansa, com o controle de tração mais sensível, para trazer mais segurança na sua pilotagem, e assim por diante. Então essas eletrônicas, principalmente o controle de tração, faz a Versys aqui apanhar demais, porque isso é item de segurança. O controle de tração salva vidas da mesma forma com que o ABS salva vidas, tá? Então, sem dúvidas, a Versys 650 aqui apanhou mesmo e não tem muito o que falar. Não há como defender a Versys muito nesse quesito. Em contrapartida, principalmente os motociclistas mais velhos que vieram, né, de motos antigas, que não tinha nada, era tudo no braço e etc., pode ser que se identifique mais aqui com a Versys 650, porque é uma moto que você pilota no braço. Não tem nada, não tem controle de tração, não tem modos de pilotagem, enfim, é o que tem aqui e você pilota no braço, entendeu? Na hora que é para pilotar forte, você pilota forte, na hora que é na chuva, você que tem que aliviar na mão, senão você distraciona facilmente a traseira, enfim, é uma moto que você pilota no braço. Em termos de possibilidade de defeitos, isso é melhor, porque quanto menos eletrônica, teoricamente menos problemas, teoricamente, né? E então, assim, talvez uma motocicleta mais bruta, assim, mais raiz, digamos assim, eu não gosto muito desse termo, mas ele define bem. Talvez alguns motociclistas se identifiquem mais com esse tipo de pegada e acabam achando com que a Versys, que não tem muita eletrônica, seja melhor do que a Tiger, que tenha muita eletrônica. Então é muito pessoal. Na minha opinião, eu tenho a tendência de gostar mais da eletrônica, principalmente por causa do controle de tração, que é um item de segurança e pode salvar a sua vida, né? Então tem esses dois lados para você pensar. Então dá para agradar um tipo de público aqui e um outro tipo de público lá, tá? Mas no contexto geral, a critérios técnicos de comparação, a Tiger está na frente, obviamente, porque tem muito mais eletrônica, muito mais coisas bacanas para te ajudar, para te auxiliar. E aqui nós temos uma moto bruta, rústica e raiz, né? Então eu acho que a Tiger sai na frente aqui nesse quesito. Outra coisa que a Versys vai perder de novo é na embreagem, tá? A Versys 650 tem uma embreagem simples, multidisco, banhada em óleo e acabou. Lá na Tiger a gente tem uma embreagem assistida e deslizante, o que também é item de segurança, o que também facilita a pilotagem para quem é inexperiente ou para quem simplesmente não quer se preocupar e fazer as reduções do jeito que ele quiser, e a embreagem vai auxiliar ele para não deixar a roda traseira travar ou derrapar em reduções muito fortes. Então a Tiger é uma motocicleta que mais fácil de pilotar, não precisa muito da atuação sábia do condutor para você se manter em cima dela sem nenhum acidente, né? Então, de novo, aqui a Versys, força bruta. Se você reduzir marcha muito leve aqui, ela vai travar a roda, pode te derrubar, enfim, fica aí na sua mão. Como eu disse, é uma moto que você pilota no braço, não tem muita coisa para te ajudar não. Lá na Tiger, embreagem assistida e deslizante, menos carga na mão ali para você acionar o manete, e também não permite que a roda trave, tá? Eu, Ricardo, prefiro a Tiger também nesse sentido, porque alivia da sua mente a responsabilidade de você manter a roda traseira girando numa redução forte, tá? Então isso é segurança, isso é conforto, na minha opinião, que você não precisa se preocupar muito nisso. Essa moto aqui, com você pilotando na chuva, você fica neurótico. Eu fico, pelo menos, porque ela não tem controle de tração, tem muito torque, não tem embreagem assistida e deslizante, então eu piloto igual uma senhora de 90 anos, tá? Então, na tranquilidade, reduções tranquilas e mão tranquila, porque ela não tem nada para me auxiliar, tá? Então é no braço. Então eu prefiro a Tiger nesse sentido, porque eu posso pilotar sem pensar muito nisso, porque eu sei que ela tem ali um plano B para me auxiliar se tudo der errado. As medidas de pneu aqui são muito semelhantes, tá? Dianteira e traseira, mas na traseira da Tiger a gente tem um pneu 180, aqui na Versys é 160. Em termos estéticos é mais bonito, um pneu mais largo, mas em termos financeiros ferrou geral, porque esse kit de pneu aqui da Versys, que é menor, que é menos largo, né, mais estreito, já é uma fortuna. Você vai pagar aí com certeza mais de R$2.000 no par de pneu aqui, tá? Eles não duram muito tempo por causa do torque, beleza?
Lá na Tiger vai ser mais caro ainda, porque o pneu 180 é mais caro do que o pneu 160. Aí vai o que você vai priorizar aí, beleza? Se a estética, se a ciclística, um pneu 180 mais largo te permite uma ciclística, principalmente esportiva, mais interessante, porque ele vai ter mais ângulo ali na roda. Mas você vai querer pagar o preço na hora de trocar o pneu, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. E aí você precisa ver se você vai estar afim de pagar esse preço aí, porque uma hora ele vai cair na sua conta e você vai ter que pagar. Então é algo que você a pensar aí. Eu, Ricardo, prefiro esse kit aqui. Já é bonito, já é bastante largo o 160, não acho que fica feio, e ele tem um custo-benefício melhor. A ciclística aqui é muito boa também, né? Eu acho que é um pouco inferior, mas é muito boa também. Então eu prefiro aqui o custo-benefício dessas medidas aqui. Aí é com você a decisão final aí na hora de você escolher a sua motocicleta. Quando a gente fala sobre suspensões, aí aqui ganhou, hein? Aí aqui a Versys não apanha. E é algo muito interessante nessa comparação, porque vocês estão percebendo que a Versys está apanhando na maioria dos pontos. Mas aqui ela ganha e ganha com maestria, na minha opinião, tá? Aqui a gente tem uma bela suspensão traseira aparente aqui, com uma balança em asa de gaivota, com ajuste de pré-carga hidráulico. Na Tiger, a balança é normal, não é em asa de gaivota, tem também o ajuste de pré-carga hidráulico. E em questão de curso, aqui a gente tem 5 milímetros a menos, ou seja, menos de 1 centímetro de diferença. Então a gente pode dizer que em curso é praticamente igual, mas se você for matemático na comparação, aqui ela perde, beleza? Mas na prática, vou deixar essa opinião para o próximo vídeo. Na dianteira a gente tem aqui uma suspensão Showa invertida aqui na Versys, com regulagem de pré-carga e retorno facilmente ali, não precisa desmontar nada aqui na parte de cima da bengala. Na Tiger a gente tem uma suspensão Showa também, invertida também, com o mesmo milímetro, seja de diâmetro, de largura aqui da bengala, e também mesma quantidade de milímetros no curso, no tanto que a suspensão pode trabalhar. Mas na Tiger a gente não tem regulagem, tá? Se existe regulagem, provavelmente vai ser só com o seu mecânico, talvez trocando fluido, a viscosidade do óleo, etc. Mas aquela regulagem simples que você leigo, você consumidor faz na sua garagem, não tem. Então uma suspensão semelhante, mas a cereja do bolo não tem, tá? Então a regulagem, para você deixar do jeito que você prefere, aqui você tem 2 tipos de regulagem fácil, que é muito bom, e lá não tem nenhum. E na prática, vou deixar essa opinião também para o próximo vídeo. Quando a gente fala sobre a altura do banco, tá? A altura do banco em relação ao solo, aqui nós temos 5 milímetros a mais, ou seja, nem 1 centímetro a mais de diferença. Então são praticamente iguais. E um dos acessórios originais lá da Tiger é um banco mais baixo. Então, muito legal isso daí. Então, provavelmente, se você tem dificuldade com a sua estatura, né? Você tem uma estatura um pouco mais baixa, tem dificuldades com motos desse estilo aqui, eu acho que a Tiger vai ser melhor para você, porque você tem a opção de um banco menor aqui, mais baixo. E ela é aí quase 1 centímetro mais baixa naturalmente, tá? Aí 5 milímetros de diferença. Então, aqui é um pouquinho mais alta. Agora, se você é alto já, aqui vai bem, vai melhor, porque se você é muito alto numa moto pequena, baixa, você fica mais desconfortável, tá? Mas na prática mesmo, vamos falar a real na prática, essa diferença é muito pequena. Então talvez ela seja relevante só para quem tem dificuldade nesse sentido, para as pessoas que têm baixa estatura, beleza? Quando a gente fala sobre tanque de combustível, aqui a Versys não apanha. Ela tem 3,8 litros a mais de capacidade, tá? O consumo de combustível das duas é semelhante, aí na casa de 20 a 22 km por litro, tá? Não é muito diferente essa questão. Mas aqui a gente tem 3,8 litros a mais, que vai te dar basicamente aí 80 km a mais de autonomia. Isso para quem faz turismo, para quem faz mototurismo,
é muito importante. Para mim, eu não abro mão de tanques grandes, porque ficar parando de 100 em 100 km ou de 200 em 200 km para abastecer é um porre, dependendo para onde você vai, não tem posto disponível e aí complicou, né? Então aqui a Versys não apanha, tá na frente com grande estilo. Quando a gente fala sobre peso, a Versys é 10 quilos mais pesada. Isso para mim é um ponto negativo aqui, então de novo a Versys está apanhando aqui da Tiger, tá? Quanto mais leve a moto, na minha opinião, melhor, porque é mais fácil de manobrar, menos risco de queda em terrenos difíceis, terra, por exemplo, ou você vai subir um degrau, descer uma calçada. Se você tem baixa estatura, pouco apoio dos pés, quanto mais pesado, mais difícil. Enfim, quanto mais pesada a motocicleta, pior é. É um pouco melhor em termos para quem gosta de correr a alta velocidade, quanto mais pesada, mais estável ela é. Então, para mim, que não faço esse tipo de uso em altíssimas velocidades, para mim isso não faz muito sentido e para mim é descartável, tá? Então aqui 10 quilos mais pesada, apanhou feio, e 10 quilos faz diferença na prática, tá? Então lá na Tiger nós temos uma moto 10 quilos mais leve, ponto positivo de novo para Tiger. E o último tema que eu queria comentar com vocês é que originalmente a Versys vem com um pneu Dunlop péssimo. Péssimo porque não é bicomposto, péssimo porque não é misto, ele é 100% on-road e normalmente quem tem esse tipo de moto faz um uso off-road leve, né? Porque é uma moto mais alta, carrega no próprio nome a palavra Versys, que vem de versatilidade. Então o pneu 100% on-road, que não é bicomposto, ou seja, vai acabar e ficar quadrado mais cedo, e pelo fato dele não ser misto, complica. Então esse pneu Dunlop aqui para mim é horrível e não condiz com a característica de turismo da motocicleta. Para quem viaja muito, normalmente fica longos quilômetros em retas ou praticamente retas. Então se o pneu não é bicomposto, ele fica quadrado rapidinho. 10 mil quilômetros já está quadrado, já está péssimo o pneu, tá? Na Tiger 660 vem o Pilot Road 5 da Michelin, que é um pneu 100% on-road, então a gente vai ter essa perda na questão da versatilidade também, mas lá nós temos um excelente pneu on-road, um pneu que vai muito bem na chuva, é um pneu que é bicomposto, dura bastante, tem uma boa performance ao mesmo tempo. Então se você vai ter uma pegada on-road, você já vai sair com ele, com a moto zero de fábrica, com um excelente pneu, beleza? Eu já tenho relatos de inscritos que estão trocando aí esses pneus aqui com 10 mil quilômetros, que já está quadrado, já está horrível, inclusive já está chegando no TWI, tá? Então quando você compra a moto originalmente, para o meu tipo de uso, nenhum dos dois se encaixam muito bem, tá? Mas no quesito qualidade de pneu, a da Tiger tá 1000 anos luz na frente, porque o Michelin Road 5 é sensacional para uso on-road, e aqui não é muito bom nem para on-road, para off-road piorou. Então para mim isso aqui é, sei lá, esse pneu aqui dá vontade, quando eu comprei, deu vontade de já tirar a zero e já pôr um pneu top de uma vez, porque ficar engolindo isso aqui até chegar a hora de trocar ele, tá? Então para mim isso é um ponto bem negativo aqui dos pneus que vem na Versys, tá? As motos da Honda também vem com pneu ruim. Qualquer pneu Dunlop de moto aí, pra mim, nenhum presta, tá? Pneu de moto pra quem usa, principalmente pra turismo, precisa ser bicomposto, senão ele vai ficar quadrado rapidinho e aí já era, tá? Pessoal, então esse vídeo, vocês perceberam que foi mais uma comparação técnica, olhando ficha técnica, peso, enfim, as principais características que a gente precisa considerar na hora de escolher um modelo. Vocês perceberam que a Versys apanhou na grande maioria deles, em poucos quesitos ela foi superior. E no próximo vídeo nós vamos comentar do que eu achei na prática e vou mostrar a Tiger na prática, o ronco, como ela acelera e etc, comportamento de suspensões, comportamento do motor, e eu vou deixar essas percepções para o próximo vídeo. Beleza? Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.